amigos e irmãos, 51º dia do nosso desafio, 1 Coríntios 14, 15 e 16, final dessa carta, né? O capítulo 14, ele finaliza o trecho que Paulo está explicando sobre os dons espirituais. Paulo explicou sobre os dons espirituais no capítulo 12, 13 e 14. Então, no capítulo 14, Paulo vai especificamente resolver um problema da igreja de Corinto, que era a desordem no culto. Todo mundo estava falando ao mesmo tempo, uma gritaria, todo mundo profetizando, todo mundo subindo lá em cima e falando, uma desordem generalizada. E Paulo vem explicando, assim, olha, vocês podem utilizar os dons, os dons são para ser utilizados, mas tem que ter ordem, né? Tem gente que fica assim, não, eu não resisti, porque o Espírito Santo mandou eu falar, eu tive que falar. Não é assim. Paulo vai explicar e falar claramente aqui que o espírito dos profetas é sujeito aos profetas. Então, eu tenho que profetizar? Não, mas eu escolho a hora, eu decido o momento. É particular. Eu, como ser humano, como filho de Deus, eu consigo, eu recebo um ministério, um dom, uma revelação, uma profecia, o que for, mas eu tenho que esperar a hora adequada de falar. Enquanto tem alguém falando, eu espero. Enquanto tem algum outro ministério ocorrendo, eu respeito aquilo. Paulo fala do dom de línguas, muitos ensinos importantes aqui, não vamos entrar nos pormenores, mas não é a língua da questão da habilidade idiomática apenas, porque Paulo fala explicitamente que quem fala em outra língua não fala aos homens. Então, se fosse uma habilidade idiomática, como foi em Atos capítulo 2 e outros momentos do livro de Atos também, ali os apóstolos falavam nas suas línguas e outros entendiam na nativa deles. Se fosse essa questão, nós estaríamos falando aos homens. E Paulo diz que isso aqui não é quem fala em línguas não fala a homens, mas em espírito fala mistérios. Então, é algo que não é uma habilidade idiomática, é um outro aspecto desse dom de línguas. Paulo explica da importância, né, que edifica-se a si mesmo, só que a profecia é superior, porque ela edifica a toda a igreja. Quem ora em línguas fala de uma maneira que ninguém entende, nem ele próprio, mas ele está edificando a si mesmo, ele está se fortalecendo. Existem testemunhos de pessoas que são curadas até de depressão por exercer o dom de línguas, porque vão se fortalecendo naquele momento em que o cérebro não consegue raciocinar para fazer uma oração em português, né? Mas na igreja a profecia é superior. Então Paulo vai falar disso, como que nós devemos portar com ordem, com decência, sem causar escândalo. Muitos aspectos importantes aqui, leia com atenção, né? Leia com atenção. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai finalizando a carta aos Coríntios e ele vai falar sobre a ressurreição. Tanto a ressurreição de Jesus como a nossa. Então ele vai falar como que funciona isso. Primeiro ele começa, Jesus ressuscitou. Então isso é o evangelho, né? Se ele não ressuscitou, nós estamos crendo em vão. Então o fato é, Jesus ressuscitou. Nós somos salvos na crença de que Jesus ressuscitou. Porque se ele ressuscitou, quer dizer que ele morreu, né? Se ele morreu, quer dizer que ele era um homem, né? Então, e se ele ressuscitou, quer dizer que ele era Deus. Então ele é ambos. Então aqui Paulo explica que a ressurreição, a importância da ressurreição de Cristo, por que nós devemos crer nela, e ele vai explicar como que vai ser a nossa ressurreição. Então no arrebatamento, quando nós morremos, é como se nós fôssemos uma semente plantada na terra, que vai gerar futuramente um novo corpo. A semente não tem nada a ver com o corpo, mas ela gera o corpo. Se você pega uma semente de laranja, não tem nada a ver com uma árvore de laranja, o aspecto não se parece em nada, mas aquilo vai produzir uma árvore, né? Então a nossa ressurreição é assim, o nosso corpo não tem nada a ver com o novo, mas é ele que vai gerar esse novo corpo. E ele vai ser ressuscitado no momento, no abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta, quando Jesus vier nas nuvens e nós encontrarmos com ele nas nuvens e estarmos para sempre com o Senhor. E aí Paulo vai explicar, né, que esse momento, né, e essa esperança é que nos deve deixar firmes e constantes. Amém? E aí, no capítulo 16, Paulo se despede, né? Ele relembra os irmãos da coleta que estava sendo feita para os irmãos lá em Jerusalém. Os irmãos da igreja em Jerusalém estavam sendo perseguidos. Lembra do livro de Atos? Uma grande perseguição se instalou naquela cidade. Muitos foram expulsos, tiveram suas propriedades tomadas, se empobreceram. Então, as outras igrejas levantavam ofertas para sustentar aquela igreja de Jerusalém. É assim que funcionava. Não a igreja, instituição, mas os irmãos daquela igreja. Percebe?
Então Paulo se despede, exorta os irmãos a respeitarem outros que ficavam ali na liderança, outros que iriam passar por ali, Timóteo e outros irmãos daquela cidade, Estéfanas, Fortunato, Acaico. Então Paulo instrui esses irmãos a respeitar essas pessoas. Amém? Final dessa importante carta, uma igreja problemática. Lembrando, Corinto, Paulo escreveu ao todo 4 cartas aos Coríntios. 4 cartas, vamos lá. A primeira, nós não sabemos, Deus não permitiu que essa carta chegasse até nós. Era uma carta que Paulo dava algumas instruções. Depois Paulo escreveu essa que nós conhecemos como 1 Coríntios. 1 Coríntios. Posteriormente, Paulo escreveu essa carta, uma terceira carta, chamada de A Carta Severa, que era uma carta que Paulo defendia o seu ministério apostólico, e era uma carta dura. Amém? E posteriormente escreveu uma quarta carta que nós conhecemos, que é a 2 Coríntios. Então ele escreveu essa última carta vendo o efeito que essas outras tinham produzido e feliz, porque a igreja tinha se arrependido. Então, das 4 cartas que Paulo escreveu, somente a terceira e a última que nós conhecemos e estão na Bíblia, como 1 e 2 Coríntios, tá bem? É a primeira que está escrita, a segunda que está escrita aqui. As outras 2, nós não sabemos qual era o conteúdo exato, onde foi parar. Nós sabemos que elas existiram porque Paulo fala aqui, né? Mas pela sua providência, Deus não permitiu que essas cartas chegassem até nós. Amém? Boa leitura para você. Qualquer dúvida, não hesite em chamar.